Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo, uma ova. Estamos aqui com as notícias para passar para vocês e sem mais enrolação, né, Marcos? Vamos ao anúncio do Fed,
que já saiu, tem cerca aí de 5 minutinhos. Fed anuncia alta na taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, assim como o mercado já havia previsto. Uma alta volatilidade, vem volatilidade, está no mercado nesse exato momento. Bitcoin operando igual um doido, índice DXY operando igual um doido. Então, na live, nós vamos demonstrar tudo isso para vocês, até que às 3 horas e 15 minutos possa começar a live oficial do FOMC, com o Jeremy Power falando sobre tudo isso. Mas vamos a um resumo aqui, né, Marcos? Já iniciando. Sim. Enquanto eu vou me preparando aqui, galera, já vai macetando o dedo nesse like aí, hein? É isso aí. Deixa eu só me apresentar aqui com a galera, né? Hoje quem fez a live na parte do almoço foi o Matheus. Então, fala, holders, beleza? Aqui quem fala é o Marcos. Sejam muito bem-vindos à live aqui no canal da Trading Center, juntamente com o canal do Investidor Matuto. E, galera, hoje essa transmissão simultânea do que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação à taxa de juros e tudo mais. Já vimos que teve um aumento, né, Germano? Um aumento muito esperado já pelo monitor de taxa de juros e tudo mais, que a gente Bitcoin já acelera nos 15 minutos. O dólar acabou de disparar, tá? O dólar em relação ao real, se você puxar na tela, Germano, você vai ver que ele acabou de disparar, disparou forte. Mas a gente vai manter a calma, tá? Nervos à flor da pele, mas eu peço para vocês nesse exato momento muita calma, muita cautela. E é o seguinte, quem estiver chegando agora na live, já chega chapuletando o dedo no like, já chega se inscrevendo no canal se não é inscrito. E, Germano, que volatilidade é essa, cara? Cara, tá um trem muito doido, assim, se analisando aqui, olha. Já vou jogar na tela para a galera para que a gente possa começar a ver aqui, olha, no gráfico da TradingView, nós estamos vendo aqui, olha, Bitcoin nos 15 minutos, foi lá, marcou uma posição e está se jogando aqui para baixo. Vamos procurar o dólar, peraí. Vamos jogar aqui o DXY, vamos jogar nessa tela aqui mesmo, que é o índice do dólar frente às principais moedas. Só esperar carregar. É isso aí. Lembrando que a taxa já foi... Olha isso. Olha a disparada no 15 minutos do dólar, do DXY. Eu vou colocar no diário, porque ele tem que ser olhado no diário, né? Se olhar nos 15 minutos, não dá. Nossas operações no dólar não são assim. Então, tá disparando. Dólar frente real, vamos dar uma olhadinha aqui no... Vamos olhar pela própria Binance mesmo já, né? Ah, peraí. Eu, inclusive, um minuto antes aqui das 13 horas, eu desativei todos os nossos robôs quantitativos, porque eu sabia que ia zedar bonito. E é isso aí, galera. Dólar aumentando a sua dominância em todos os mercados. Vamos dar um giro de mercado rapidinho, Germano, para ver o que está acontecendo lá fora? Pode puxar sua tela aí. Eu vou puxar a tela aqui, então, que a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo lá fora, compartilhar tela. Vamos lá. E olha só, turma. Primeira coisa, a gente sabe que o mercado asiático já fechou, então ele ainda não precificou essa mudança da taxa de juros nesse exato momento, mas aqui, ó, mercados americanos, Dow Jones já começa a virar aqui para baixo, 0,08% de desvalorização nas últimas 24 horas, S&P 500 ainda está segurando uma alta aqui de 0,22%, Nasdaq segurando uma alta até aumentando a alta aqui no Nasdaq para 0,87%, S&P 500 VIX, o medo no mercado está em menos 5,32%, só que é bom, mostra que os grandes investidores do S&P 500 não estão mais com tanto medo assim no mercado, né? A gente tem outras bolsas, como por exemplo a Bolsa Brasileira, o Ibovespa em alta de 0,81% nesse exato momento, e agora a gente vai pular rapidamente para ver como estão as paridades cambiais, ou mais conhecido como mercado Forex, né? Euro-USD está em desvalorização de 0,34%, ou seja, o euro está perdendo valor para o dólar nesse exato momento. GBP-USD, Libra Esterlina em relação ao dólar, está ganhando valor em cima do dólar. Olha isso que interessante. Então, está tendo uma confusão muito grande aí no mercado cambial. Deixa eu dar uma olhada, o SDJPY com desvalorização de 0,58%. Parece, Germano, me parece aqui, né, olhando de maneira prévia, que tá uma confusão danada no mercado mais volumoso do mundo, que é o Forex, tá? Ninguém sabe para onde que eles vão nesse exato momento. Acho que estão esperando uma definição de tendência para o mercado, para que todos os mercados correlacionam e vão para o mesmo sentido. Vou pular rapidamente para o preço dos commodities, tá? Porque os commodities são extremamente importantes para a economia, vocês já conhecem, já entendem a nossa análise. E olha só, galera, petróleo WTI caindo agora 2,20%.
Isso aqui é extremamente positivo para o mercado volátil, tá? Uma vez que o petróleo ele é a base energética do mundo. Então, esse aqui pode ser um movimento racional, né, Germano? Um movimento racional. E neste exato momento, vamos ver como está o Bitcoin. Bitcoin deve estar operando, ou melhor dizendo, vamos ver como está aqui, ó. O SPX, né, o S&P 500. Nesse exato momento, o S&P 500 caindo e caindo forte, né? Em gráfico de 15 minutos aí, ele está engolfando a última vela e tá vindo para derrocata, né? Tá vindo para derrocata, como a gente fala. Mas eu acredito que isso aqui é movimento emocional, tá? Com base no petróleo, eu acredito que não esse tomem tipo de nenhum ponto ainda de compra ou venda por esses primeiros momentos, tá? Não. Mercado nesse exato momento aí a gente vê, já vou liberar o canal aí para o Marcos continuar, mas é um aviso que eu faço para vocês, não tomem nenhum ponto, um contraponto que seja com base a esses primeiros 15 minutos, tá? Porque ainda tem a entrevista, eles vão explicar o porquê aumentaram, e aí é que vem o tom da fala do Jeremy Powell, e é isso que pode preocupar, tá? Ó, movimento do Bitcoin, extremamente emocional, tá? Na minha visão, extremamente emocional. Movimento dentro do dólar, extremamente emocional também. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. A gente vai perceber que o dólar, ele faz um movimento muito forte. Olha o SDX. A gente está aqui em gráfico de 5 minutos, justamente para que a gente consiga demonstrar para vocês essa força, né? Essa volatilidade que o mercado ele está nesse exato momento. E é uma força, é uma volatilidade extremamente absurda. Os mercados estão precificando nesse exato momento essa nova taxa de juros. Germano, puxa essa matéria para a gente. Vamos dar uma olhada no que ela está falando a fundo e vamos entender esse 0,75 basis points de aumento, que já está sendo representado aqui na nossa... Acabou de sair aqui, né? Foi pela Jéssica Bahia de Melo. Vamos dar o crédito aí, o site da Invest, essa matéria. Sim. E vamos lá. O Federal Reserve, Fed, anunciou em comunicado nesta quarta-feira, há pouco, a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos para a faixa de 1,5 a 1,75, uma alta de 0,75 pontos percentuais, em linha com estimativas do mercado. A decisão não foi unânime, pois Esther George preferiu nesta reunião aumentar a faixa-alvo para a faixa de fundos federais em 0,5 ponto percentual. Todos os membros do Federal Reserve apostam que a taxa de juros vai encerrar acima de 3% em 2022. As expectativas pioraram na última semana após a divulgação dos dados da inflação acima do esperado na sexta-feira. Se antes o mercado aguardava por um aumento de 0,5 pontos percentuais, os investidores reavaliaram as estimativas para uma meta máxima de 1,5 a 1,75, chegando ao maior aumento do Fed Funds em 28 anos. Além disso, o núcleo do IPC acumulou uma alta anual de 6%, abaixo do resultado prévio revisado de 6,2%. O núcleo do IPC exclui preços voláteis como commodities e alimentos. Isso pode ser uma precificação mais forte para a próxima reunião, pessoal. É isso que pode acontecer com relação à próxima reunião do Fed. Essa, por si só, o motivo já está aí nas mesas, as cartas estão nas mesas, mas nós podemos chegar a uma taxa de 3% até o final do ano, se as coisas continuarem azedando pelos lados dos Estados Unidos. Na Europa também teve reunião, né, Marcos? E Sim. Também possível aumento na taxa de juros. E nós teremos também possível aumento na taxa de juros na Selic aqui no Brasil. Nós acreditamos que a Selic aqui no Brasil possa chegar no dia de hoje na casa de 15% ao ano, o que vai fazer com que o pessoal que ainda tem alguma coisinha na bolsa possa fugir para o Tesouro Direto. O Tesouro Direto a cada momento se tornando aí um investimento mais palpável, né? Mais lucrativo, mais rentável, assim por dizer. Então essa era a matéria do Investing que falava sobre tudo isso. Nós já estamos aqui a postos, daqui mais ou menos aí 15 minutos deve começar a live lá do Jeremy Powell, do FOMC. Então nós estamos a postos aqui para poder transmitir esses dados para vocês. Também temos aqui análise do gráfico, né? Nós estamos vendo aí que o Bitcoin, aliás, o S&P 500 está indo visitar o fundo, né? Tinha feito um movimento positivo, conforme nós vimos na live do almoço, ao 12h15, só que agora vem visitar fundo aqui. Vamos ver como está reagindo o nosso Bitico? E digo mais, Germano, digo mais, suporte em Bitcoin
Tá difícil, viu? Tá difícil. A gente Olha, tem, olha a né? volatilidade do Bitcoin, olha a força com que o Bitcoin tá indo e voltando, olha. Se você puxar, tá vendo? Tá bem volátil, né? Ainda mais em tempos gráficos menores. Então, quem estiver operando tempo gráfico menor aí, cara, muita calma. O seu stop, não importa onde você vai colocar stop, tá? Porque se você comprou nessa primeira vela aí de 5 minutos, quando saiu a notícia, você tomou stop, né? O mercado foi volátil, foi lá e pegou seu stop. Se você estiver fazendo uma operação agora, muito cuidado com o stop, porque provavelmente você vai ser estopado, tá? Então, galera, calma, tá? Respira, vamos digerir, vamos entender o que esse Tá aumento na taxa acontecendo? de juros representa, né? Vamos Será ver que é qual é uma a opção de vender agora, fala a do melhor opção Jeremy de venda Powell. agora? Ou será que o mercado vai subir no fato, como algumas pessoas já precificavam, tá? Então, muita calma, muita cautela. Germano, então a gente teve um aumento de 0,5 base points na taxa de juros, correto? Sim. Esse aumento, galera, ele acaba, né, sendo um aumento não tão ruim, né? Não tão ruim, foi o combinado da última reunião, mas é um aumento que não é uma perspectiva de mercado que a gente chama de dovish por parte do Jerome Powell, né? O que é uma perspectiva dovish? É uma perspectiva que não agride muito o mercado, é uma perspectiva mais calma e que atua com uma certa responsabilidade em cima dos ativos voláteis, em cima dos mercados, tá? O que a gente pode ver nesse exato momento? Igual eu falei, esses primeiros candles que a gente viu aqui no Bitcoin em 5 minutos são movimentos de candle emocional, tá? Isso aqui, ó, é movimento no mercado que a gente chama de movimento emocional. Tá na minha tela ou não? Tá na minha tela, vamos jogar na sua tela aí. Aí agora tá na sua tela, tá na sua tela aí. Olha só que interessante, Germano. Esse movimento que a gente está vendo aqui, ó, nesse exato momento dentro do Bitcoin, principalmente em gráfico intraday, logo após a notícia, é um movimento que a gente chama de movimento emocional. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala assim, puta que pariu, até desculpa o palavrão, né? Mas mercado caiu, né? Agora ele vai fazer isso aqui, ó, e vai continuar caindo. Pode acontecer? Pode. Mas normalmente, quando a gente está se tratando de alta volatilidade, que é o que está acontecendo nesse exato momento, o mercado fica fazendo isso aqui, ó, tá? Ele fica Marcão, foi de estopando todo mundo. 0,75, tá? 0,75. Oi? Você tinha falado 0,5, foi de 0,75 o aumento. 0,75 do Ele tinha aumento. sido precificado em 0,5 e foi para 0,75. Rapaz, agora sim a situação fica um pouquinho complicada para os mercados voláteis, né? Porque o que acontece? Os Estados Unidos, o Banco Central americano, vai pressionar ainda mais o setor de bens e serviços e o setor privado, vai prejudicar ainda mais com essa política contracionista, tá? O que isso significa? Significa que, em teoria, com esse aumento de 0,75 base points, os mercados voláteis vão sofrer, tá? Vão sofrer. Talvez não no curto prazo, mas no médio prazo, o sofrimento a gente pode aí já dar ele como garantido. E outra coisa, foi um movimento não dovish mais, não tão dovish mais, igual eu havia comentado, mas é um movimento necessário, né, Germano? Sim. Porque se não tem esse O pessoal tipo tá de pedindo movimento... para ver o DXY. Você tem como colocar o DXY aí? Tem, tá aqui na tela já. Olha só, DXY está com um movimento extremamente interessante também aqui em 15 minutos. Primeiro, novamente, reforçando a ideia com vocês. Movimento emocional. Como assim emocional? Todo mundo precificou, e ainda mais nesses últimos minutos, uma alta absurda na taxa de juros, né, chegando até 1 base points. E aí, a galera saiu comprando dólar, saiu se protegendo em dólar. Então, os atrasadinhos de plantão se protegeram em dólar, tá vendo? No último minuto. E aí, o que aconteceu nos últimos minutos? O dólar, disparou para cima. Só que agora, o que acontece? O mercado, como ele é um equilíbrio, é uma balança, ele equilibrou a balança, a gente teve o dólar caindo, consequentemente, quando teve a disparada no DXY, Bitcoin deu aquela ferroada para baixo. Agora que o DXY está caindo, provavelmente o Bitcoin está se recuperando. Deixa eu puxar aqui para a gente ver se é isso mesmo. Olha só, Bitcoin começa um movimento de recuperação. E o que vai decidir tudo agora é para onde como os grandes players vão interpretar esse movimento, tá? E para a interpretação desses grandes players, eu já estou aqui, ó, com
o book de ordens aberto. Mas, antes disso, vamos ficar de olho, porque a reunião ainda não aconteceu, tá, galera? A reunião ainda não aconteceu. A reunião está acontecendo e falta 10 minutos. Não saiu ainda a ata, né? Que eu queria falar. Não, a ata só daqui 15 dias. A ata sempre sai 15 dias depois. Agora nós estamos no aguardo aí da coletiva do Jeremy Powell no FONC. Falta aí cerca de 10 minutos para o horário e nós estamos no jeito já aqui para trazer a transmissão para vocês e com o nosso pobre inglês trazer algumas informações. Se vocês puderem ajudar também aí. Ô, Germano, eu vou te falar uma coisa. Esse aumento, ele foi o maior desde, se eu não me engano, 1994. Não é? Sim. Rapaz, que aumento significativo. Você tá aqui na minha tela ou não? Tá na sua tela aí. Não tirei da sua Olha tela. Olha só que interessante. Se a gente abrir aqui, ó, o book de oferta, né, do gráfico do Bitcoin nesse exato momento, a gente vai perceber que na faixa de 21 mil dólares, na faixa de 20.900 dólares, a gente tem cerca de 3,5 mil bitcoins operando na ponta vendida, tá? Ou seja, com ordens limite, só esperando o mercado subir a 21 ou subir a 20.900 para derrubar o preço, tá? E da mesma forma, a gente tem aqui, ó, 1K em 20.400. Só que esse 1K aqui, galera, ele é bem menor. Essa faixa de preço aqui, ó, ela tá com menos volume do que essa faixa de preço, 20.900, 21 mil e assim por diante. Então, cautela, tá? Cuidado com operação na ponta compradora. Não é momento de operação na ponta compradora. Até porque esse cara tende a se reforçar. Aumento de taxa de juros é simplesmente para reforçar o SDX, a moeda corrente dos Estados Unidos, o dólar, né, no caso. Esse é o índice que mede a dominância do dólar em relação às 6 principais paridades cambiais, por isso que a gente olhou o câmbio antes, tá? Mas com o aumento da taxa de juros, tende-se a reforçar a moeda americana para combater esse nosso amigo aqui, tá? Esse nosso amigo, a inflação. Inflação nos Estados Unidos, que está em 8,6%. É a maior dos últimos anos, das últimas décadas, tá? A gente teve inflação parecida ou acima somente na década de 80, tá? Década de 80 e década de 70, tá? Então, muita cautela. Para você ter uma noção, a inflação hoje nos Estados Unidos ela é maior do que a inflação quando a gente teve a grande quebra da Bolsa de Valores em 2008, com o setor imobiliário, tá? Então, galera, cautela. A ideia é que, com esse aumento, o SDX, dólar, vai se reforçar em relação em relação ao euro, em relação ao GBP, em relação ao JPY e assim por diante, tá? Segue relação. Isso significa que o dólar pode se reforçar também em relação, deixa eu ver se está aberto aqui, ó, ao nosso amigo, deixa eu até fechar aqui, ao nosso amigo dólar em relação ao real, tá? Ou mini dólar, como muita gente conhece, tá? Então a gente pode ver aí o mini dólar caindo nas próximas horas se isso se concretizar, tá? O SDX subindo, se o mercado for racional. Como assim se o mercado for racional, Marcos? O mercado racional é quando faz sentido a análise e quando é lógico, é uma questão lógica, tá? A questão lógica no momento é DXY subir, dólar se reforçar por causa do aumento da taxa de juros. Marcos, e se não acontecer essa questão lógica? Aí a gente está falando de uma questão emocional. E a questão emocional seria os investidores voltarem para as rendas variáveis. Mas não faz sentido eles fazerem isso agora. Por quê? Porque os juros americanos estão mais atrativos. A renda fixa em títulos americanos está mais atrativa, tá? Então, em teoria, a gente tende a ver o DXY subindo e subindo com força, tá? Tanto é que aqui no Bitcoin a gente tem esse paredão segurando o preço, tá?
mas a gente precisa ver se isso não vai mudar e se não vai ser um movimento totalmente emocional. Beleza? Bom, a reunião ainda a gente ainda não tem disponível. Ainda não começou a live ainda lá. E o começou a live. DXY, ele tá retornando um pouco aqui. A galera tá falando, pedindo para ver o gráfico do dólar aí, ó. A moeda do dólar é pareado com todas as demais cambiais do mundo aí, aliás, as 6 principais, ele retorna. O Bitcoin começa a fazer um movimento positivo nos 15 minutos, mas ainda é tendência de baixa, tá? Pelo setup das médias. Por que pelo setup das médias? Ele tentou operar acima aqui da 80 e não conseguiu, foi jogado para baixo aí, está operando agora direcional com a média de 9, conforme vocês podem ver, média de 9 apontando para baixo. Nós temos aí para o fechamento desse candle 3 minutos e 26, deve coincidir aí com o início da live do Jeremy Power. A gente vai acompanhar a live lá e também vai acompanhar aqui a questão do Bitcoin, assim, tentando fazer um movimento positivo nesse exato momento. Vamos dar uma olhadinha como é que está o Ethereum. A galera tá falando que Ethereum chegou a visitar próximo aí, abaixo, não ficar abaixo, mas chegar bem próximo do 1000. Vamos ver se realmente ficou. Eu vi um comentário aí que a galera comentando, né, com relação a isso daí, falando justamente sobre o Ethereum, que está próximo. Cadê Ethereum? Ethereum USD. Ele chegou aqui aonde? Chegou a 1017, hein? Chegou a 1017 no dia de hoje, mas nesse momento ele chegou a 1043 aqui, está tentando fazer um movimento até forte aqui, conforme a gente disse, é um movimento de volatilidade. Os primeiros momentos aí da divulgação da taxa até os comentários, até porque é o seguinte, dessa vez foi 0,75 pontos. No próximo, pode ser maior. Nós podemos ter um aumento na próxima reunião de 1 base point. E aí, gente, aí sim, seria como se os Estados Unidos estivesse assinando o possível início da sua recessão, tá? Mas engraçado, tá meio cedo ainda para falar de recessão, apesar de que eu começo a acreditar, sinceramente, no fundo do coração, não sei vocês aí de casa, que algo de errado não está certo, né? Algo de errado com a economia americana não está certa. Vamos ver como que vai ser o tom da fala do Jeremy Power. Está faltando aí cerca de 2 minutos para iniciar. Daqui a pouquinho a gente já põe aqui na tela para vocês. E nós vamos tentar seguir aí o que o Jeremy Power está falando na reunião do FOMC. Inclusive, Germano, olha que estranho, tá? Olha que estranho. Jeremy Power, em uma declaração que ele fez há algum tempo atrás, ele falou o seguinte: vocês não precisam se preocupar, porque até 2024 não vai ter aumento da taxa de juros. Foi isso que ele falou há alguns meses atrás. E olha só o que a gente está vendo nesse cenário que a gente está vivendo de mercado agora. A cada período, a gente tem um aumento aí da taxa de juros em, inicialmente, 0,5 base points. Agora, 0,75 base points. Será que a próxima vai ser de 1 base point? Cara, se for possível. Olha, cara, eu fiz uma entrada contra a tendência aqui, ó, pela Binance, rapidinho, que eu vou fechar ela aqui, ó, tá vendo? Pessoal, fiz uma entrada, não, tá com proteção? Tá com proteção, né? Não vou conseguir mostrar. Então, tinha uma forma aí que eu ia mostrar aqui a questão da Binance, mas seguimos aqui na operação da live. Tem uma informação boa, cara. Mas ainda um pouco complexa, porque tá tendo divergência de fatores aqui. Se você quiser, eu mostro a tela. Pode jogar a tela aí. Olha só que interessante, Germano. A nossa previsão, que eu acabei de comentar com vocês, é a alta aqui, porque faz sentido, é lógico. Mas isso aqui, ó, tá me mostrando divergência. O que é isso? Tá na sua tela aí. O que é essa divergência? Fala aí pra galera. Ó, a gente tá olhando agora pro petróleo, o COI. O petróleo tá caindo. Petróleo Brent. O petróleo Brent começa um movimento de queda. E o petróleo é um dos ativos mais sensíveis do mercado. Mais voláteis do mercado. Sensível, tá? A todas as notícias e informações. Esse petróleo caindo, tecnicamente falando, ele se correlaciona com Bitcoin. Ele é. Olha só que interessante. Petróleo é
diretamente proporcional ao Bitcoin. Começando lá agora, ó. E inversamente proporcional ao Tá STX. começando lá agora, Boa tarde, Tá. pessoal. Nós vamos começar com uma mensagem do Fed. Os problemas que a inflação está causando. Tá com um semblante bem preocupado o homem, hein? Não sabemos que é muito importante recuperar a estabilidade de preços, a economia e o país. Sofreram muito nos últimos tempos. É muito importante trazer por um tempo estendido para manter o mercado de trabalho forte. O nosso mandato é de manter os preços estáveis, com o mercado de trabalho sólido. E o mercado de trabalho está super apertado. Hoje nós decidimos pela taxa de juros em 75 pontos, base points, e que novos ajustes serão necessários. Olha, está deixando brecha, hein? Nós continuaremos reduzindo o balanço patrimonial. Agora eles vão falar sobre as perspectivas. A atividade econômica piorou no primeiro trimestre. É uma questão específica das exportações líquidas. Alguns indicadores mostram que a atividade econômica aumentou no segundo trimestre e que a condição econômica é forte. Mas os investimentos fixos por empresas estarem caindo, assim como o consumo das famílias norte-americanas. O aperto nas condições financeiras devem dificultar o crescimento e trazer a demanda para baixo. Essa é a projeção do crescimento econômico deles. Eles esperam uma atividade econômica muito abaixo de 2%. O desemprego continua muito baixo, continua preocupante. Existe uma preocupação com salários muito altos. Houve um aumento na quantidade de pessoas contratadas. A melhora no mercado de trabalho tem sido... Ó, rapidinho, Germano. Pode falar. Quem estiver operando aí, eu acho interessante arriscar uma venda, cara. Porque não tá legal, não. A maneira com que ele tá falando. Mas stop curto, tá, galera? Muito cuidado. Não é recomendação de compra nem aí venda, que um tá? mercado melhore com o tempo. Essa aí é a mediana das projeções da taxa de desempregos. Eles devem aumentar nos próximos anos, essa mediana do desemprego, um pouco acima aí das projeções de março. A inflação continua muito elevada, muito acima da meta, da expectativa. O IPCA subiu 6,3%, enquanto que o IPCA subiu apenas 4,9%. O ICPI subiu, veio muito acima das expectativas, o que foi divulgado aí na sexta-feira, dia 10. E isso acontece porque o problema na oferta é muito maior, é muito mais volumoso, mais longo do que o pessoal nos Estados Unidos esperava. O preço da gasolina e do combustível também está aumentando por consequência do conflito lá na Ucrânia e os lockdowns na China recentes. A gente aumentou a expectativa de inflação para esse ano, tendo em vista o crescimento da energia e do alimento. A projeção de 5,3% esse ano caiu para 2,6% no ano que vem. Os participantes continuam vendo a inflação, o risco da inflação para cima. A política monetária do Federal Reserve é guiada por 2 mandatos e a nossa pregabilidade e preços estáveis. Os
participantes do FED estão atentos com a inflação, que o que ela causa, os problemas para a população, e encarecendo aí o preço essenciais para a população norte-americana. Nós estamos muito atentos aos riscos e nós estamos comprometidos para reduzir a inflação dentro da meta. A nossa política tem se adaptado. Nessa reunião, a gente levou a nossa taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. Reiteramos que todos esperamos mais elevações na taxa de juros. Estamos continuando o nosso processo na redução continua o processo de redução na balança potencial, que tem um grande trabalho para melhorar as condições financeiras do mercado. Nós esperávamos 50 base points nessa reunião, se as condições permanecessem estáveis. Desde então, a inflação continuou só aumentando, preocupando muito. Alguns indicadores de expectativas financeiras pioraram. E, em resposta, nós decidimos que um maior ajuste na taxa básica de juros seria necessário. Isso continua o nosso approach de aumentar rapidamente a taxa de juros. Isso vai fazer com que as expectativas as projeções para a taxa de juros para 3,4, subiram para 3,4 no final do ano. Então é mais do que 3, viu, Marcos? 3,4. Rapaz. A projeção estima-se 3,8 da taxa de juros no ano que vem, quase aproximando a 4%. Isso é extremamente negativo, né? E nós não sabemos com certeza aonde a economia estará daqui a um ano. Caramba, ele não sabe onde que a economia estará daqui a um ano. Ele está perdido. Para que possamos ver as evidências se a inflação possa voltar a cair. É preocupante, hein, pessoal? Dos indicadores econômicos da economia. A gente não espera que um ajuste de 75 permaneça e seja comum. Começa a Mas eles já estão volatilidade partindo alta. na próxima de 75. Eles vão partir de 0,75. É isso que ele está falando agora. É de 0,75 a 1 o próximo ajuste. Galera, acho que o mercado emocionou. Os nossos objetivos são trazer a inflação para baixo. Num cenário econômico tão complexo e imprevisível, é preciso implementar políticas monetárias flexíveis. Novas surpresas da inflação podem vir, podem existir. É por isso que a gente precisa acompanhar os estados econômicos. O cenário já está adicionando muito mais incerteza no que é já um cenário incerto. Nós tomaremos as decisões necessárias e voltaremos à estabilidade dos preços. A atividade econômica está muito forte e disposta a receber ajustes contracionistas. Ele está falando que a atividade aguenta ter a contração ainda. Agora começam as perguntas. Que isso? Olha a mão, olha todo mundo levantando a mão. Você acha que você se trancafiou, ficou na parede pela linguagem que você utilizou na última reunião? Como você sabe, a gente sempre tenta trazer a maior transparência quando vamos
com relação à nossa política. Que, descendo, nas circunstâncias atuais, a gente acha que é importante trazer mais claridade no cenário atual. Então, eu acho que os mercados têm respondido ao longo desse ano. Ele está falando das ações, no geral ele está falando das ações. A gente continua dependendo de muitos dados econômicos, e é assim que a gente oferece Eu disse na última reunião, falei que o mercado prometia uma recuperação de acordo com as nossas expectativas, e aí as informações vieram piores que a gente imaginava. E se isso acontecesse, a gente agiria mais agressivamente. A gente viu o CPI e algumas informações relativas à inflação que foram divulgadas semana passada, e a gente achou que era a coisa necessária a se fazer, o arroxo. E a nossa pergunta era: será que a gente espera mais 6 semanas para ajustar ou ajusta agora? E é assim que a gente tomou a decisão. Nosso mercado, 3%, Mercado em alta. Movimento emocional. como que vocês estão decidindo? Eu não compreendi o que ela falou, cara. Porque não foi um ponto percentual, e sim 0,75. Nós estamos buscando evidência de a inflação estar perdendo força e gostaríamos de ver isso. Numa série de quedas da taxa básica de juros, mas nesse momento a gente não está nem vendo sinais da inflação parar. Nós estamos apenas vendo o crescimento. Dependemos de dados. Contrariamente às expectativas, a inflação tem piorado muito no curto prazo. A expectativa da inflação também, não só ela. A gente achou que uma ação forte era necessária, de uma forma de 0,75 base points. O ponto foi que nós temos subido a taxa de juros rapidamente, desde os últimos 7 meses, quando a gente mudou a nossa dinâmica de política monetária. As condições financeiras estão mais apertadas, mas a taxa de juros ainda continua, depois de tudo isso, 0,75 pontos por cento. Então, nós precisamos subir a taxa de juros para um nível muito mais normal. Nós gostaríamos de apertar um pouco mais essa questão, focar mais nos juros. 75 base points hoje e na próxima, na reunião, 50 ou 75 já vai colocar a nossa taxa de juros mais alta e a gente já vai ter mais opções, mais opcionalidades do que fazer. As projeções eles gostariam de ver a política monetária num pouco mais restritivo, um campo mais restritivo. Eles vão colocar a taxa um pouco mais restritiva. Hoje é pouco restritiva. Nós precisamos mostrar resultado, mas também mostrar os dados. Eles vão depender dos dados. E aí, no ano que vem, a gente pode ver, talvez, uma taxa de juros entre 3% e 4% e uma inflação caindo.
A gente achou que 75 base points era a decisão correta, e é isso que a gente fez. Cara, o negócio tá azedo. Tá azedo, cara. Isso que é engraçado. Você não está usando mais uma frase que a política monetária está num bom lugar. Você acha que uma inflação, uma taxa de juros de 4% será o suficiente? Cara, olha o rosto das pessoas, olha a preocupação no rosto das pessoas. E quanto 4% é restritivo na política comunitária. O Chad caindo nos últimos 5 anos, 5%. Treasuries, né? As estimativas do nosso comitê de uma política monetária futura de 3,8% a 4%. A gente pode ver vários ativos financeiros, spread de créditos, bolsas. A gente olha para a curva de juros. Agora a curva de juros. No longo prazo, a curva de juros, no longo prazo, o juro é positivo. O juro no longo prazo é positivo. O juro real é positivo. No curto prazo, ainda não. A gente eleva a taxa de juros, isso afeta as condições financeiras. E isso afeta a economia. A gente acha que a política monetária está na posição correta para trazer os resultados que a gente espera, que a gente deseja. A gente gostaria de ver a inflação cair, o mercado de trabalho no melhor equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a gente acha que existe um espaço para a gente moderar a demanda no curto prazo. A gente está vendo vários problemas no mercado de commodities. Então, são várias coisas no lado da oferta que estão fazendo a inflação subir. É assim que a gente olha para a política monetária nesse momento. Ele perguntou se 4% taxa de juros é suficiente para trazer a inflação para baixo. Jeremy Powell respondeu que é plausível, mas que eles têm que ver. Atualmente, a taxa de juros neutra é muito baixa, bem menos do que era antigamente. Nós agiremos dependendo tanto de modelos, mas sim de dados econômicos. A galera ainda falou que os modelos não funcionam. Essa alta no Bitcoin eu acho que é puramente emocional, viu, galera? Você tem... Quando você olha para maiores... O que você vê é que as expectativas estão no lugar e que a inflação no curto prazo vai ser alta, mas ela vai cair nos próximos anos. E quando a gente passar por esse episódio, ela tende a voltar a 2%.
Pessoal, vai sentando o dedo nesse like aí, hein? Galera, alta no Bitcoin agora, acho que é cilada, viu? Se a gente vê algum indicador que a gente colocar em questionamento a nossa política, nós não demoraremos para agir. Eles vão agir rápido. Nós vimos que as políticas do FOMC aumentou, e é um dos fatores que a gente leva muito sério, e é um dos fatores que a gente levou aí como fator para elevar a taxa de juros em 0,75 base points. Nós estamos determinados a ancorar a inflação a 2% e manter ela na casa de 2%. Eles perguntaram se vai ter 1 ponto percentual de alta, e aí Jerome Powell respondeu que vai ver o que vai acontecer, e quando ocorrer, ele vai agir de forma muito rápida e muito breve. No final do ano, a gente vai ver a política monetária num ambiente muito mais restritivo, e a gente pode ver uma mudança nos dados da inflação. Eu acho que nós seremos flexíveis na política monetária. O exercício que é trazer o máximo claridade possível, porque assim a gente traz a política monetária para funcionar. A gente tem visto esse ano quão bem a política monetária tem trabalhado, tem funcionado muito bem através das expectativas, as condições têm apertado, tem ficado mais apertado, é porque a gente mostrou quais são os nossos planos através de uma política transparente. O que a gente está esperando é um progresso na inflação. E a gente espera que as nossas políticas vão fazer exatamente isso. Se a gente não perceber alguma reação dos preços, a gente pode reagir mais agressivamente. Mas a gente acredita que o nosso guidance tem credibilidade. É bem raro um dado ser divulgado logo antes da política monetária e ele afetar a política de decisão. Percebam o quão importante e quão sério foi o CPI de 1% semana passada. E isso sozinho fez com que fosse mudado aí de 0,5 para 0,75. E isso afetasse a decisão de hoje. Rapaz, que doideira. A economia tá urrando. Se a inflação não está moderando, como vocês agiriam se o desemprego subisse mais do que o esperado? O que a gente quer ver é uma queda consistente da inflação as leituras de inflação,
Mas a nossa taxa de juros está muito abaixo ainda da neutralidade. Daqui a pouco a gente vai ter uma política monetária mais restritiva, uma taxa de juros mais alta. A nossa pergunta vai ser: para de subir tanto? Para de subir? Mas isso tudo vai depender do que a gente perceber, analisar nos dados econômicos. A gente precisa ver as evidências convincentes do que a inflação está perdendo força. É isso que a gente que precisa ver, isso que a gente precisa ver para a gente mudar a política monetária e não subir tanto a taxa de juros. Cara, a feição do Powell tá bem preocupante. Já diz Ele tudo. tá falando que ainda é cedo para decretar a vitória, mas que eles vão controlar, sim, a inflação. Que eles serão muito sensíveis às fontes de dados. Eu acho que o nosso objetivo é trazer a inflação para 2%, enquanto o mercado de trabalho permanece forte. Difícil. O que está ficando claro é que tem muitos fatores que a gente não controla, que estão tendo grande participação no cenário, no cenário mundial, para elevar aí a função. Guerra na Ucrânia, commodities, problemas na cadeia de suprimentos. A política monetária não afeta essas variáveis. Mas, dizendo isso, existe um caminho até a gente chegar lá, para controlar a inflação. E esse caminho é trazer a demanda para baixo. Porque existe muito excesso de demanda. Você tem 2 vagas de emprego para cada desempregado. Isso manda um grande desequilíbrio entre oferta e demanda. E a gente gostaria de ver essas pressões salariais voltarem para o nível médio, para o nível normal. Com um nível que é consistente com a inflação de 2%. Vindo a pandemia, desde a pandemia, a demanda de serviços tem sido muito forte, a oferta restrita, isso causa um desequilíbrio de curto prazo, inflacionário. Tendo em vista o desequilíbrio atual entre oferta e demanda, desse cenário tão imprevisível e tão raro, a gente pode ver oscilações maiores em preços do que num livro de economia. Então ele está falando que o que está acontecendo não está nem descrito em livros de economia, para vocês terem uma ideia. Totalmente apocalíptico. Ele não está muito tranquilo não, viu, Marcão? Não, nem na ele fala, não está nem na sendo feição. dovish. Ele está sendo agressivo. Ó, o desemprego tende a subir. Você acha que esse aumento do desemprego no curto prazo é necessário para trazer a inflação para baixo? Galera, vai sentando o dedo nesse like aí, hein? As nossas projeções, a gente reduz os empregos para 4,1%. Deveria caracterizar isso como para você trazer a inflação para 2%. Para trazer a inflação por 2%, a gente precisa aumentar o desemprego para 4,1%, está em 3,6%. Continua um desemprego muito baixo. Pessoal, o que está dando a entender é que tem muita oferta de emprego nos Estados Unidos e não tem quem
compre as vagas, porque 3,6 é um desemprego muito baixo para eles. Eles estão falando que eles precisam elevar a taxa de desemprego para 4,1%. Se a gente conseguir trazer a inflação para baixo e aumentar o desemprego um pouquinho, ele diz que essa política vai estar dando muito certo. Cara, é preocupante o cenário, porque eles estão querendo aumentar o desemprego para poder controlar a inflação lá. É um dos fatores, né? É um dos fatores. E ele está falando que o objetivo não é desempregar as pessoas, é controlar a inflação. Cara, eu nunca tinha visto na história. Mas você não pode ter um mercado que a gente gostaria de ter com o preço que a gente tem agora. Isso aqui foi aquela injeção de dinheiro, hein? Injeção de dólares, mas vamos acompanhando. Isso tem a ver com os bancos também. Eu já vou explicar. Cara, preocupante a situação. Nós queremos um mercado de trabalho que tenha participação elevada, muitas oportunidades de emprego, aumentos salariais, assim como nós tínhamos antes da pandemia. Nós gostaríamos muito de voltar para aquele caminho, para aquele lugar. Mas com a inflação atual, isso é muito difícil. Vocês estão projetando um aumento de desemprego no curto prazo para os próximos anos? Isso vai afetar o Brasil, tá, galera? O mundo, vai afetar o mundo. O mundo. Nós não estamos tentando induzir a economia. Nós queremos uma inflação de 2% e um mercado de trabalho forte. Deixa eu falar sobre essa frase. O nosso objetivo é trazer a inflação para baixo e é exatamente isso que as nossas projeções mostram. O caminho para levar a inflação para 2% e o emprego para 4,1% seria um resultado da política monetária muito positivo, mas o caminho é muito incerto. Os grandes problemas estão nas rupturas das cadeias produtivas, preços com muitas commodities. A política monetária não consegue sozinha trazer a inflação para 2%, porque existem outras variáveis que afetam no meio disso. Nós estamos esperando progresso, mas não recebemos isso. A situação as consequências desde a guerra na Ucrânia, ela está ficando cada vez mais difícil. Muitos países estão vendo a inflação de 10%, e essa é uma consequência das commodities. E nós estamos vendo isso agora, aqui. Isso não é uma coisa que a gente pode ajudar. E outra, a inflação headline, que é o CPI cheio, ele molda as expectativas da população. A gente usa melhor. A gente usa qual CPI? Qual é o núcleo? Para a gente melhorar as expectativas, as nossas projeções?
Então o ambiente está ficando cada vez mais difícil. E é por isso que o cenário demanda uma política monetária mais contracionista. Você tem visto alguma percepção de consumidores demandando menos? O resumo do que a gente está vendo é que existe uma mudança no consumo. Você vê algumas vendas caindo, a demanda continua muito forte. O consumidor tá cheio de dinheiro. Cara, eles estão lidando com excesso de dinheiro. As pessoas que o sentimento está muito baixo, que o preço do combustível, nós não estamos vendo uma redução da demanda do consumidor por bens e serviços. Está tendo uma demanda muito forte e a oferta está baixa. A economia precisaria desacelerar um pouco, mas ela ainda está muito forte. A economia está muito forte. Isso tem, claro, a ver com a grande impressão de dólares, meus amigos. Isso não é eles que estão falando, não. Isso sou eu. A gente analisa tudo. Perguntaram para ele o que ele analisa. Ele está dizendo que ele analisa tudo. O consumo é 60 e poucos centos da economia. Então, naturalmente, as pessoas... A gente gasta muito tempo olhando esses dados, porque eles são 60% da economia, o consumo. Para nós, aparece que a atividade econômica parece muito boa. Você está tentando matar a inflação cheia ou apenas o núcleo da inflação? Você arriscaria uma recessão nos Estados Unidos para combater a inflação cheia ou não? Olha a pergunta, Marcos. Que pergunta forte. Nós somos responsáveis pela inflação. A gente olha muito a Qualificam. É um indicador muito mais preciso que para nossas projeções. Mas a situação atual é muito difícil, a gente melhorar as expectativas, mas a gente não consegue editar isso, porque as inflações podem, aliás, estão ocorrendo por causa de commodities e isso estão em eventos globais. Por isso que ele não consegue controlar. Mas a gente não pode ter um efeito muito grande em cima da inflação, em cima da headline inflation, porque está correndo ao redor do globo todo, é uma inflação global. Na verdade, aí ele não respondeu a pergunta, não. Ele enrolou e não respondeu a pergunta, tá? Fugiu da pergunta claramente. A resposta não foi objetiva. Vamos ver aqui com o jornalista se ele reafirma a pergunta ou não. As projeções de vocês mudaram após o CPI de sexta-feira? Aonde as projeções estavam? Como elas foram afetadas pelo CPI? As projeções são um pedaço. As projeções de cada membro do comitê projetam os dados que foram divulgados. Simples e seco.
Como vocês estão mensurando o progresso da política monetária? Você diz que quer ver a inflação caindo em vários reportes. Você acha que analisar a inflação mensalmente não é a melhor das análises de efeito? Ou será que é um indicador atrasado? O que a gente pode fazer é na demanda. O que a gente pode fazer é afetar a demanda. Aquilo tem a ver com excesso de demanda. A gente não vê a inflação sendo um dos fortes influenciadores, mas sim a demanda. Ele disse que não entendeu bem a pergunta e pediu para ela repetir a segunda pergunta. Você acha que ao analisar a inflação mensalmente, você pode cometer os erros de fazer demais, cometer um erro demais, contrair demais a atividade econômica? Ele disse que esse risco sempre existe e sempre vai existir. O maior erro que a gente pode fazer é falhar e que não é uma opção, que seria não controlar a inflação. Se nós não trouxermos a estabilidade de preços para a normalidade, a economia não vai funcionar. Falou tudo. A gente não acha que a inflação atual está atuando na inflação de uma forma muito atual, afetando as expectativas. O público acha que nós vamos ter sucesso e trazer a inflação para baixo. Foi boa a resposta, hein? Gostei da resposta. Que resposta. Assim, para os mercados voláteis, essa resposta não é muito boa, não. Mas para a economia é um grande posicionamento dele. Você viu o sentimento do consumidor piorando, as expectativas piorando? As pessoas não gostam de inflação. E os mais jovens estão vendo a inflação pela primeira vez. Talvez a única vez que viram na sua vida. Faz muitas décadas que a gente não tem uma inflação como esta. Eu nunca vi. Nós entendemos os impactos que as pessoas sofrem com a inflação. Muito impopular a inflação. A inflação alta é totalmente impopular. O nosso trabalho é ter certeza que o público ele acha que vai conseguir fazer o nosso trabalho, que a gente vai conseguir trazer a inflação para baixo. Nós precisamos dessa confiança e o nosso trabalho será esse, trazer a inflação para baixo. Você falou bastante sobre a inflação das commodities, mas tirando isso, a gente também está vendo alguns preços subindo bastante no longo prazo. Como eu disse, a inflação começou bem diretamente em alguns bens de serviço.
em alguns aspectos da economia. Só que hoje a gente está aguentando bastante a inflação em outros aspectos, como transporte aéreo, inflação no núcleo de serviços. Então você vê outros indicadores que os preços estão altos. Então a gente não está fazendo progresso por enquanto. E é por isso que a gente fez o que a gente fez hoje, aumentar em 0,75 pontos percentuais. A economia estaria mais alta e bens e serviços sendo muito demandados, e cada dia mais o preço estaria aumentando, e por isso que eles estão agindo da forma como estão agindo. Eles querem arrefecer a economia para poder controlar a inflação. Você ainda acha que um pouso bem-sucedido que um pouso seria bem-sucedido para a economia? Se você olhar as projeções, que mostram a inflação caindo até 2024, com desemprego no nível controlado de 4,1%, um pouso bem controlado seria isso. A inflação a 2% e o desemprego a 4,1%. Isso de forma bem controlada, isso a gente acharia que seria um bom pouso. Os eventos recentes mostraram um aumento recente das nossas políticas. Está bastante claro que hoje os fatores da economia, eles surgem de fatores que nós não conseguimos controlar. Que os fatores da economia surgem de coisas que nós não conseguimos controlar. Nós estamos focados em trazer a inflação para 2%. E nos levar num projeto, num caminho de inflação controlada no longo prazo. Os economistas estão preocupados que você está batendo na economia com um martelo. Esse é o tipo de pergunta que já foi perguntada antes. As condições financeiras têm apertadas nos últimos meses, é uma coisa boa, mas mesmo assim, a taxa de juros ainda está em 5,6%. No curto prazo, a gente ainda vai ter uma inflação aí de 2 ponto alguma coisa por cento. Mas se a gente vê aí uma taxa de juros acima dos 3%, é isso que a gente precisa fazer. E se as coisas elas forem para uma direção que a gente não espere, nós vamos nos adaptar. É um ambiente muito incerto. Novamente, nós vamos resolver o problema, mas seremos flexíveis. Você acha que a redução do balanço patrimonial vai fazer com que aumente a volatilidade dos mercados,
dos ativos no mercado? Essa é importante, hein, Marcos? Boa pergunta. É. A gente está olhando e percebendo a inflação aumentou drasticamente, muito acima do que a gente esperava ano passado. Mas é preciso entender o contexto. Por muitas décadas, você tinha uma inflação, uma ideia que a inflação era influenciada por desinflação. Globalização afetou isso, a tecnologia afetou isso, a produtividade afetou isso. É assim que todos os modelos funcionam. Foram décadas e décadas de informações. Agora nós temos percebido choques extraordinários, uma série de choques extraordinários. E isso afetou a inflação de curto prazo. E essa Ucrânia na Ucrânia pode ter efeitos por vários anos na economia dos Estados Unidos. Essa inflação é diferente do que a gente estava acostumado. Ela se comporta de uma forma diferente do que a gente já tinha costume de tentar controlar. Não era possível você ter uma inflação desse nível se você não obtesse um choque do lado da oferta. E é assim que a gente olha para isso. A gente não sabe se essas forças serão sustentáveis no longo prazo. Será que a gente vai estar num mundo em que os choques na oferta e na cadeia produtiva vai persistir por muito tempo? Mas, honestamente, a gente não sabe. Mais uma vez, cenário de incertezas. Mas a gente não sabe como isso vai ser. E nesse novo mundo, o objetivo é a estabilidade de preços. Olha ao redor do mundo para vocês verem o nível de inflação dos países. A gente tem uma inflação um pouquinho diferente porque a nossa atividade econômica está muito forte. Sobre a redução do balanço patrimonial, nós deixamos muito claro ao mercado o que nós vamos fazer. E parece que o mercado está agindo super bem, cara. Eu não sei se eu choro ou se eu rio nessa hora. Eu A já emissão de tô títulos do Tesouro está bastante baixa. Que? Eu não vejo nenhum motivo pelo qual existam problemas de liquidez no mercado. A última pergunta. Não vão embora depois, a gente vai comentar tudo isso aqui, hein? Não vão embora. Qual é a sua expectativa para o mercado imobiliário? E após tantos anos de encarecimento dos imóveis, existem riscos no mercado imobiliário? As taxas de juros ficaram baixas e estavam muito baixas por muito tempo por causa da pandemia. Porque nós estávamos fazendo tudo o que a gente podia para suportar a economia. Agora elas estão voltando para patamar mais normal. E aí houve uma mudança de demanda por imóveis na pandemia, pessoas saindo da cidade, indo para o campo, indo para fora. A gente tem visto o preço dos imóveis subindo bastante nos últimos anos.
e agora a taxa de juros está bem mais alta, então é possível ver alguma mudança no mercado imobiliário. A gente está analisando. Como que essa política vai afetar o preço dos imóveis, a gente ainda não sabe, mas a gente está analisando de forma bem cuidadosa. Existe uma grande quantidade de casas não prontas, existe uma oferta de casas não prontas, e o inventário de estoque, em estoques de prontas, está muito baixo. Existe esse desequilíbrio no mercado imobiliário. É uma situação bastante complicada. Se você está procurando uma casa, um imóvel, você é um jovem, querendo comprar uma casa, eu diria que a gente precisa chegar num ambiente de mais equilíbrio entre oferta e demanda, para que o mercado imobiliário encontre um novo espaço, para que os imóveis se tornem normalmente baratos. Muito obrigado. Terminaram por lá? Vamos fechar por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o meu outro ponto? Marcão, tá por aí? Tô. Cara, preocupante. Situação muito preocupante lá na reunião, na divulgação, na coletiva. Eu senti Jerome Powell muito preocupado com tudo que está acontecendo. Deixa eu só achar onde está o meu outro contraponto aqui, né? Peço desculpa se a tradução não ficou excelente como esperava que ficasse, mas saibam que nós fizemos um grande esforço para entregar esse conteúdo para vocês, porque tanto eu quanto o Marcos não somos fluentes na língua inglesa, mas a cada dia a gente tenta aí dar os pulos da gente para que a gente consiga entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Deixa eu fechar aqui. Gente, então, Marcão, o que você achou de tudo isso? Cara, eu tô preocupado. Eu acho que ele cantou o apocalipse que as economias estão vivendo, tá? Sim. Eu vejo que tem muita gente aí comemorando, né? Mercado subindo. Vendo o mercado dando uma subida aí de alguma, deixa eu ver quantos por cento. Não é muita coisa, bem pouca coisa, né? Não, o Bitcoin ainda está negativo, né? Ele está deixando de estar mais negativo. É apenas de isso. Cerca de 5%. É. Mas, assim, galera, o lógico, né? O que faz sentido, né? É o mercado cair mais. Porque o que o Jerome Powell passou pra gente foi uma visão extremamente ruim. Sim. Dos mercados. Ele falou, a gente está com problema no setor de bens e serviços, a gente está com problema no setor imobiliário. Ele comentou isso com vocês. Algumas moedas começam a ficar positivas, tá? Algumas criptos, né? Algumas criptos. Eu acredito, Germano, que essa alta nas criptos é um movimento irracional do mercado. Cara, eu diria que também que é um movimento irracional num primeiro momento, mas é algo que eu espero para o longo prazo. Porque, não sei se você pode perceber a fala do Jerome Powell ali, ele demonstra preocupação com um ponto. Você viu qual que é o ponto que ele demonstra maior preocupação? Oferta de serviço, excesso na oferta de serviço. A quantidade do desemprego está em 3,6, se não me falha a memória, e eles precisam aumentar essa taxa. Porque o que está acontecendo? O pessoal recebeu muito dinheiro do governo nas auxílios, nas ajudas, e não querem voltar para trabalhar tipo num salário de McDonald's, não querem voltar a trabalhar com salários baixos lá nos Estados Unidos. E isso está fazendo com que a oferta descentralize aí, desbalanceie com relação à demanda, e isso está fazendo com que os preços aumentem cada vez mais. Há muito dinheiro na economia norte-americana e é isso que o Federal Reserve está preocupado e vai tentar retirar no longo prazo. O que eu acredito? Que o dólar pode estar, por mais que ele está subindo, ele pode
ter uma reversão de tendência nos próximos meses, e isso seria interessante, porque o pessoal deixaria de se proteger no dólar, talvez deixaria de se proteger nos títulos do Tesouro norte-americano e fosse para o Bitcoin ou para as moedas variáveis. Mas isso é algo que eu espero somente para o final do ano. Agora, com a fala dele, com a possibilidade na próxima reunião aumentar de 0,75 a 0,1, a 0,1 não, né? De 0,75 a 0,1 base points, nós podemos ter essa possibilidade real de chegar até 4% no final do ano. Prestem atenção, 4% de taxa básica dos Estados Unidos. Então, assim, o que eu diria? Com possível derrocada do sistema, porque, Marcos, o que está dando a entender é que o sistema global de capitalismo aí, a forma como ele está sendo levada está meio que entrando em colapso. Porque você vê que a todo momento ali, ele fala, nós temos problemas na nossa economia, mas nós temos problemas ao redor do mundo, com commodities, ele cita a guerra na Ucrânia, ele cita que se essa situação perdurar, a situação dos Estados Unidos pode meio que ser prejudicada ao longo do tempo, aí, por mais tempo do que já está nesse momento, né? Eles podem ter que prejudicar um pouco mais a economia, e é isso que eles vão fazer. Na verdade, o que o Fed, nesse momento, está dando a entender que ele precisa fazer rapidamente? Atacar a economia, tirar dinheiro da economia, e por isso que eles estão subindo a taxa básica de juros, para que as pessoas voltem a trabalhar, para que as pessoas voltem a... Aliás, ele precisa criar o desemprego, aumentar a demanda, né, para que ele controle tudo isso. É uma situação altamente complexa, isso no mercado local nos Estados Unidos. No mercado internacional, nós temos o grande ponto das commodities. E aqui nas commodities é uma faca de dois gumes, porque se o preço da commodity aumenta e ele é ranqueado em dólar, né? Nós temos aí o preço no dólar, nós vamos ter sempre essa subida do dólar, né? Se a gente olhar o DXY agora, vamos ver como é que ele está se comportando nesse exato momento, ó. DXY, ele deu uma recuada nos 15 minutos, olha. O índice do dólar, ó, deu uma recuada legal. Se você colocar no diário, talvez ele anulou o movimento do último dia, exatamente o que eu falei aqui, ó. Mas é porque também ele está esticado da média de 9. Pode ser que o DXY vai vir só tocar aqui para continuar o seu movimento. Mas o fato é que o dólar, com toda essa movimentação, com essa fala do Jeremy Powell, o pessoal começa a ficar preocupado. Por mais que o dólar e os títulos do Tesouro americano sejam robustos e tenham uma certa segurança, eles começam a ficar preocupados e a gente vê aqui, olha, uma fuga, praticamente uma fuga, e é uma fuga muito grande. Nós chegamos a ter o dólar a 5,20 e nesse momento nós temos o dólar a R$ 5,04, é uma fuga muito forte de dólares descendo aqui a 4,96, seria o próximo alvo aqui embaixo para o dólar. O Bitcoin, no 15 minutos, vocês viram que ele deu uma estourada, ele chegou a marcar para baixo, a gente falava que esse movimento era irracional, até aqui era um movimento irracional, para mim esse movimento ainda continua sendo meio que irracional, não está precificado toda a fala do Jeremy Powell, tem muita coisa para ser interpretada, ele falou muita coisa nas entrelinhas, mas pelo menos o Bitcoin faz o quê? Faz uma negação de fundo, faz uma negação do último topo. Você tem que mostrar a tela, compartilhar a tela aí. Perdão, gente, desculpa, empolguei aí. Desculpa. Então vamos voltar rapidão. Então vamos voltar, já que vocês não viram nada. DXY aqui, negou topo, faz uma redução muito rápida, tem a média de 9, agora vocês estão vendo na tela, né? Tem a média de 9 aqui embaixo, 103,920. Pode ser um toque aqui para começar a subir. Também temos o dólar com relação ao nosso real, moeda local brasileira aqui, recuando muito forte. Estava na casa de 5,20 no ponto de abertura do dia. Realiza um pouco, vem mais próximo da média de 9. Então vocês verem que o setup da média de 9 se torna válido até para uma operação dessas aqui, que é mais longo prazo, né? Ela volta à média de 9. Vamos ver o que vai acontecer. Um volume de venda muito grande de dólares no mercado nacional. Isso quer dizer que geralmente o dólar, a galera está entrando com dólar no mercado local, é isso que mais ou menos a gente consegue entender. Eu tinha mostrado logo em seguida o Bitcoin, né, que fazia um movimento de retração muito forte no dia e já começava um movimento de expansão. Mas prestem atenção que num movimento natural de quedas, ele ainda tem espaço para vir na média de 9,
para depois cair mais. Então esse movimento pode ser apenas uma trap, uma armadilha, ele pode vir aqui antes de cair mais. Mas eu dizia a vocês que é para o final do ano, eu acredito que esse mercado de cripto pode se valorizar, principalmente se o dólar entrar em derrocada e as commodities continuarem subindo muito, as pessoas podem querer se proteger em algo que esteja fora totalmente do controle dos mercados. O que aconteceu agora, pode falar. Se liga, agora começa o movimento racional dos mercados. Fica olhando o que vai acontecer com o Bitcoin, entre outras moedas. Acho que como finalizou a reunião, os grandes investidores, agora eles pararam. Vão sentar. Assim. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, que eles vão sentar, né? Se organizar ali, ter as reuniões e falar, olha, o que o Power queria dizer com tudo isso? O que o Power queria dizer com tudo isso? O que realmente aconteceu? Aonde que nós vamos chegar? Aonde que é a projeção de mercado? Pessoal, se você está chegando agora na nossa live aí, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva nos nossos canais, tanto na Trading Center quanto no Investidor Matuto. Saiba que uma live dessa aqui, com relação a fazer tradução, tudo mais, envolve uma logística muito grande. Vocês vão ver no Instagram da Investidor Matuto, foi tirada uma foto aqui para que vocês vejam a quantidade de equipamentos que foram necessárias para que a gente conseguisse essa transmissão simultânea e trouxesse essas informações a vocês. Nós ficaríamos muito contentes se vocês deixassem os seus likes. S&P 500, vamos ver o índice do S&P 500 para cima, hein? S&P 500 para cima. Um movimento forte, mas ainda temos a média de 9 também apontando para baixo, tá? Nasdaq também muito forte, média de 9 apontando para baixo. Próximos 2 dias a gente vai ver o que vai acontecer. Sexta-feira, fechamento das opções de ações e algumas coisas de criptomoedas. Então essa semana acaba sendo uma semana muito forte para o mercado, não só de criptomoedas, mas para o mercado de renda passiva como um todo. Marcão, mais alguma coisa por aí? Cara, só mostrar aqui então, eu quero explicar o motivo pelo qual, rapidinho, pelo qual existe muita inflação no mundo, né? Por que a gente está passando por todo esse movimento de recessão, início de recessão, todas essas reuniões e tudo mais. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu fiz um desenho bem simples aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês o que está acontecendo no mundo, por que a gente está tendo crise, inflação alta e tudo mais. Um dos principais motivos, é claro. Eu consegui pegar uma operaçãozinha agora aqui de compra dentro do dólar, mini dólar. É uma operação pensando no racional e não no irracional. O mercado caiu por causa de irracional, né? No caso, o dólar caiu por causa do motivo irracional, eu acredito. O Bitcoin subiu de maneira irracional também, assim como o S&P 500 subiu de maneira irracional. E irracional eu entendo que é a grande massa, é a grande maioria das pessoas, são as pessoas que não têm conhecimento de mercado, então elas... qualquer coisa que o Jeremy Powell falasse, para ela seria ótimo, seria, nossa, fenomenal, agora tudo vai subir. É isso que a grande massa pensa, e se a grande massa pensa isso, então eu tento ir contra essa grande massa. Interpretando os dados que o Jeremy Powell passou, eu, Marcos, acredito que o que ele quis falar é que a economia está simplesmente muito, muito justa, e a gente está com grandes problemas em diversos setores, como setores de energia, setores de produção, de desenvolvimento e tudo mais. Então, não faz sentido para mim, de uma maneira racional, pensar nesse exato momento em compra em mercados voláteis como S&P 500 e Bitcoin. É claro que a gente é sempre otimista, porque a gente fala sempre de Bitcoin, sempre de criptomoedas nas lives, então a gente sempre quer que o mercado ele tende a subir, né, para a gente fazer boas operações em Bitcoin, em cripto e tudo mais, mas parando, pensando de uma maneira racional, o que eu vejo, a frase que eu vejo do Power é uma frase extremamente negativa, é um cenário extremamente ruim e que mostra que os mercados estão com grandes problemas. Mas esses problemas, galera, eles foram causados por diversas variáveis. Deixa eu até acompanhar a operação aqui. Beleza, coloquei no 0 a 0, então não perco mais nada nessa operação. Vou garantir aqui um certo lucrinho, né? Maravilha. Mas o que acontece, galera? Olha só. Todo esse cenário, ele ocorre por 2 motivos muito básicos, tá? O primeiro motivo é má gestão, tá? E está acontecendo uma má gestão do Banco Central americano, na minha visão, e é uma má gestão não somente do Banco Central, mas sim também das políticas econômicas dos Estados Unidos, já que os dois são interconectados. Os bancos centrais, né, que não eram centrais antes de serem bancos públicos, eram bancos privados, tá? Mas depois que ocorreu um acordo entre
presidência e os bancos, grandes bancos, e aí se tornaram bancos centrais que podem emitir moedas de curso legal. E o que acontece é o seguinte, galera, além do próprio governo ter injetado muito dinheiro nos mercados com a impressão, quando a gente teve a questão da doença, né, do Covid, e quando a gente teve a questão da guerra, além disso tudo, a gente precisa entender que as crises, elas são cíclicas e elas sempre vão acontecer por um motivo legal, mas que é muito errado e que é um grande erro de todas as economias, de todos os bancos do mundo, tá? É um erro que, infelizmente, como eu disse, é legal, mas que parece que o pessoal não vê. As criptos, elas vêm para justamente fazer a descentralização de poder, porque a gente dá o poder do nosso dinheiro aos bancos, às instituições, no final das contas sempre acontece isso, tá? Porque eles têm um dom de cometer grandes erros na economia, tá? E olha só, aqui eu tenho um desenho na tela e eu vou exemplificar para vocês, eu quero que vocês entendam aqui comigo como o governo americano e como os bancos estão criando dinheiro do nada, estão criando um valor excessivo de crédito no mercado. E esse valor excessivo de crédito, ele é cobrado, como está sendo cobrado nesse exato momento pelos mercados, tá? Novamente falando, o mercado, ele é um mercado que ele é justo, existe uma balança, então o mercado privado, em tese, ele é um mercado justo, ele não está errado. O que está errado é a administração desse mercado por parte dos governos. Olha só, galera, imagina aqui comigo que essas 4 bolinhas representam agentes econômicos, tá? Essa primeira bolinha verde representa um agente econômico que, por exemplo, é o matuto investidor, que quer investir o seu dinheiro em títulos, quer investir o seu dinheiro nos bancos. Então, essa primeira bolinha aqui é o matuto, tá? Essa segunda bolinha aqui, galera, é um banco, é uma instituição financeira licenciada pelo governo, tá? Essa terceira bolinha é um cara que está endividado e que quer pegar dinheiro emprestado com o banco, e esse aqui é um cara que quer investir também, assim como o matuto quer investir. Eu quero que essa explicação fique bem detalhada para que vocês entendam. Então, aqui nessa bolinha verde, a gente tem uma pessoa querendo investir, aqui a gente tem uma instituição financeira, um banco, aqui a gente tem uma pessoa endividada que precisa de dinheiro, precisa pegar dinheiro emprestado, e aqui a gente tem outra pessoa querendo investir. Olha só o que acontece. Imagine que o Germano ele tem $10 mil para investir e ele quer investir em títulos públicos. Então, ele pega os seus $10 mil e empresta esse dinheiro para o banco, porque desta maneira o banco vai poder emprestar dinheiro para o governo ou para outras pessoas. O grande erro e o pior dos erros que ocorre na economia centralizada no dia de hoje é uma coisa chamada depósito fracionário. E esse depósito fracionário, ele acaba criando uma linha de crédito no mercado que não existe, que não tem lastro no mundo real. Como assim? Olha só, Germano pegou seus $10 mil, colocou no Banco Central, e o Banco Central, ele utiliza o depósito fracionário. O que é o depósito fracionário? Ele vai guardar 2% do valor real que o Germano depositou em seus cofres. Imagina que isso aqui é um cofre. Então, ele vai guardar 2% e 98% do dinheiro que o Germano emprestou para ele, ele vai emprestar para outra pessoa, tá? Emprestar para outra pessoa. E aí, até aí, você fala, mas Marcos, tá tudo bem, eu estou emprestando para o banco está emprestando para outra pessoa, tá tudo certo. Entre aspas, sim, só que começa a gerar um problema muito grande. Por quê? Porque como o banco não tem o dinheiro ali à vista para pagar o Germano, acaba ficando uma dívida com o Germano de 98% do valor que ele aplicou no banco. E o banco empresta esse dinheiro para outra pessoa que está endividada. Sabe o que essa pessoa que está endividada faz? Ela quita a sua dívida ou ela realiza um sonho, por exemplo, compra um carro, e aí ela compra um carro com essa quarta pessoa, e essa quarta pessoa faz o quê? Ela pega o dinheiro, que no final das contas é o dinheiro do Germano, pega esse dinheiro e aplica novamente no banco. Adivinha só o que o banco faz? Guarda 2% desse dinheiro aplicado por essa quarta pessoa e 98% desse dinheiro ele empresta para outro indivíduo. E aí eu te pergunto, esse dinheiro que ela emprestou, que o cara emprestou para o banco e o banco emprestou para outra pessoa, é um dinheiro real? Ele tem lastro no mundo real? E a resposta é simples.
Não. Se o dinheiro não tem lastro no mundo real, sabe o que acontece? Acontece crédito no mercado, excesso de crédito no mercado. Não tem dinheiro real para pagar no final das contas todas essas pessoas, tá? E isso é extremamente ruim. Vou fechar essa ordem aqui. Então, ordem fechada, executada. E isso, galera, é extremamente ruim. É geração de dinheiro infinito, tanto pelos bancos e pelas instituições. E você deve estar pensando, mas Marcos, por que eles fazem isso? Se isso é errado, se eles sabem isso, por que eles fazem isso? Porque eles colocam à frente da população, da economia, os seus interesses individuais e principalmente os seus interesses políticos. E por isso que a gente vê essa emissão absurda de dinheiro, de dólar, de real ou de qualquer outra moeda em todos os mercados. É por isso que a inflação lá nos Estados Unidos está batendo 8,6%. Sabe por quê? Porque existe uma má gestão de capitais por parte das grandes instituições, por parte dos grandes governos, tá? Como a gente resolve isso, Germano? Agora? Não, agora não, no longo prazo. Cara, aumentando a taxa de juros para retirar o dinheiro, queimando o dinheiro que está no mercado. Sim, mas eu falo como a gente tira o governo da jogada. Uai, moedas digitais, criptomoedas e segue relação. Essa é a ideia de Satoshi Nakamoto, é acabar com essa patifaria que os governos e os grandes bancos vêm fazendo com a sociedade ao longo do tempo. Você já não percebeu? Parece que crise econômica, Germano, já virou uma coisa normal, principalmente aqui no Brasil, né? Nossa mãe, aqui no Brasil, aqui a gente meio que desprezou os comentários, peço até desculpa para vocês, né? É porque essa é uma live que demandava muita atenção no que o Jeremy Powell estava falando aqui e a gente meio que desprezou um pouco os comentários de vocês, mas peço que entendam. Mas a gente viu muitos comentários aqui falando, no Brasil a gente já está acostumado, no Brasil já é assim, tudo mais, entra governo, sai governo, continua a mesma porcaria. E é assim, gente, quem entra lá, não interessa se seja o A, o B, o C, direita, esquerda, centro, o cara vai jogar, é para eles, é para quem conseguiu chegar ao poder. Se vocês não leram um livro ainda, peguem para ler O Príncipe, é o livro de cabeceira da maioria desses governos. Só tem uma forma, só tem 3 formas de você chegar ao poder: herança, mérito e roubo. Se você só consegue chegar ao poder dessas formas, o mérito seria você ser eleito, o mérito seria você ser eleito, a herança seria como se a gente tivesse num sistema feudal, passando de filho para filho, aí de rei para rei, e o roubo é você chegar e tomar o poder. No Brasil, eu acredito que algumas partes aí já foram tomadas esse poder, se a gente vê que o STF não aceita críticas ao sistema eleitoral, eu até nem quero passar desse ponto, falar só que o STF não aceita críticas ao sistema eleitoral, que isso é agir contra a democracia, aonde foi parar o nosso direito de falar livremente o que a gente pensa. Então, assim, alguns direitos já estão sendo tolhidos. Fico muito triste com relação a isso, e eu vejo isso tanto do lado da direita quanto da esquerda. Não interessa quem chegar ao poder, os que já estão lá vão permanecer. A ditadura, ela querendo ou não, alguns setores do nosso país já estão fazendo isso, e acredito que fora também é que a gente não tem muita noção do que está acontecendo. A galera deixou nos comentários ali falando de um cara chamado Checha USA. Vou dar uma olhada o que esse cara fala, que diz que ele está trazendo muitas informações, porque ele está lá no centro do problema, né? Diz que ele vem falando sobre essa crise já há algum tempo, que pode acontecer e pode se agravar, e na visão dele tem muito, mas muito que piorar ainda. E a gente viu isso no rosto do Jeremy Powell, né? Jeremy Powell está muito, muito preocupado. Ele, num certo momento, praticamente ele quase disse que ele não sabe o que fazer. Foi mais ou menos isso. Ele chegou a quase falar que ele não sabe o que fazer. Porque o que acontece? O problema deixou de ser local. Existe um problema local nos Estados Unidos, que piora muito a situação lá, mas é um problema econômico global. E se cada país olhar para a sua economia, querendo proteger a sua economia, eles vão lascar com tudo. É um momento que talvez eles teriam que sentar e falar assim, olha, o que nós vamos fazer? E ele já traz um alerta maior ainda, falando sobre
o conflito lá na Ucrânia, que se persistir, sequelas muito severas serão aplicadas nos Estados Unidos. Não está sendo aplicado só na Rússia, não é só o povo russo que está sofrendo com o conflito, e sim o povo americano, porque os Estados Unidos está mandando dinheiro, e os Estados Unidos está mantendo a guerra. Se você for analisar, parar para fazer uma análise fria sobre esse conflito entre Ucrânia e Rússia, na verdade, é praticamente o que ocorreu lá atrás no Vietnã. É os Estados Unidos injetando grana no país, no Vietnã não, foi num outro país, não foi essa guerra. Essa guerra os Estados Unidos lutou, foi a última. Mas vamos ao que eu quis dizer e não fazer a comparação. Os Estados Unidos estariam em guerra indireta com a Rússia. Seria o poderio econômico, o poderio bélico norte-americano sendo emprestado para uma nação que, em tese, está em conflito com a Rússia, e ali estaria em conflito, na verdade, implicitamente Estados Unidos e Rússia, utilizando o povo ucraniano como o centro da batalha. Então, assim, é uma guerra que vai ser cara para os Estados Unidos ainda, e olha que eles nem utilizaram tantos equipamentos assim lá, mas o próprio Jerome Powell já sabe que essa conta também vai chegar. Então ele está tendo uma visão negativa no longo prazo, quando ele olha para isso e vê que ainda pode piorar muito. E eu vi, sinceramente, na fala ali do Jerome Powell, em alguns pontos, que ele não sabe o que fazer. Exatamente. E aí, cara, pensando nesse sentido, nessa analogia que a gente está fazendo, nessa interpretação, Germano, não faz sentido. Não faz sentido os mercados voláteis subirem. Cara, faz porque foram precificados muito baixos. Houve uma precificação muito baixa. Então, acredito que até 23 mil dólares ali, se a gente olha, vamos olhar aqui, olha, cadê o Bitcoin? Bitcoin 21 mil. Faz sentido ele voltar até a casa de 25 mil. Se você for ver aí no dia 13 de junho, que dia que foi dia 13 de junho? Foi segunda-feira? Confirma aí para mim, segunda-feira foi 13 de junho? Exato, que a gente chamou até de brincou de segunda-feira 13, né? Fazendo uma análise, um comparativo com sexta-feira 13. Vou jogar na minha tela aqui para vocês, só um momentinho que eu estava preparando já para praticamente finalizar, mas aí surgiu essa... Então tá aqui, ó, tá chegando para vocês, também chegou aí o Bitcoin USD. Então, aqui desceu muito forte, Marcos. Então, vamos dizer assim, não seria uma correção, um pullback até as médias, seria um pullback, um retorno até as médias, para depois ele vir lateralizar aqui embaixo, aguardar o que vai acontecer. Talvez nós podemos ter mais ou menos isso daqui, olha, até a próxima reunião do Fed, porque se eles precificarem aí mais 1 ponto percentual até o final, até na próxima, gente, aí 4% vai ser muito pouco. 4% vai ser muito pouco. Pode ser que a gente comece a falar em 5% da taxa básica de juros no final do ano. Você vê que a cada momento ali, olha, ele falava 4%, quando veio ele falava 4,2%, 4,4%. Então você vê que ele está assim muito flexível. Só que esse flexível é para imprimir a economia duras penas para que ele possa controlar a economia. Você vê que a todo momento ele fala, mesmo que seja para produzir desemprego, nós vamos controlar a economia. Ele fala isso com todas as letras. Ele fala, nem que se for necessário, nós vamos causar o desemprego para controlar a economia. E ele tem até uma taxa de desemprego que ele quer chegar até o final do ano, que é 4,1. Ele quer desempregar o povo norte-americano, olha para você ver. Então, isso não é muito agressivo? Isso não vai fazer os mercados caírem ainda mais? Cara, é a expectativa que ocorra sim essa queda. Mas o que eu falo para você é que nesse exato momento o preço está muito baixo e o mercado ele tende a seguir a média de perto. A média ela vai chegar, isso aqui é uma média de 9 no diário, ela está muito longe. Se a gente olhar no Bitcoin, olha, aqui ó, ela está com uma diferença de quase 15%. Ela está muito distante da realidade do preço de agora. Isso sem falar do preço que ele foi. Se a gente olha o preço que ele foi aqui, ó, nós temos uma distância de 26,92. Então, é normal que essa média venha chegar próximo do nível de preço para que depois o mercado defina se ele vai cair mais ou não. O fato é que o que eu espero, uma alta de curto prazo, pela irracionalidade do mercado, e depois aí ele precificar talvez aí depois de sexta-feira, depois do vencimento das opções das ações, um mercado mais
não vou dizer mais calmo, mas mais ameno, menos com ruídos que a gente está vendo. Fato é que tem muito ruído de informação que ainda pode sair, né, nos próximos dias. Se a gente olha aqui, olha, o S&P 500, o próprio S&P 500 já está fazendo esse retorno até a média. Amanhã a gente poderia ter ele aqui, depois ele cair. Ele já fez isso, ó, seria isso aqui, ó. O que eu espero para o mercado seria isso aqui agora, ó. Espera aí só um minuto. É isso aqui, ó. Ele esticou, ficou longe da média, ele volta até a média e depois você vê que ele cai mais. Você viu aqui? Conseguiu ver esse movimento? Ó? Esse movimento, ó. Esticou, voltou. Esticou, chegou a ultrapassar, depois voltou. Ele se manteve aqui. Mas é esse movimento aqui que eu mais espero. Ó. Estica, vai e volta. Então é isso que eu espero para o mercado. Quem estiver para fazer trades curtos em Bitcoin, em qualquer outra moeda aí, deixem o stop curto, deixem o stop ajustado, entrou no lucro, vai caminhando o stop, né? Faz o trailing stop ali, né? Vai subindo stop junto, para que você não seja surpreendido com alguma coisa. Nos próximos dias, a não ser a sexta-feira, eu não vejo motivo de tanta preocupação com coisas que a gente já conhece, com o cenário conflituoso que a gente tem pela frente. Eu acredito que sexta-feira é o próximo dia agora que pode ter algum problema, que é o fechamento das opções, que é o vencimento das opções. Após isso, na semana que vem, eu não vejo nada tão preocupante, e aí acredito que na semana que vem o mercado deva precificar melhor aí o preço das commodities, precificar aí o preço do DXY, ou do Bitcoin, ou da Ethereum e vários outros. Marcão, tem mais alguma coisa? Eu acho que era isso, acho que deu para acompanhar bem essa reunião, a gente interpretou de maneira significativa o que ele quis dizer. Esperar, ver como os mercados vão comportar, porque agora vem os grandes players, né, os players racionais tomando suas decisões, provavelmente 9 horas, grandes movimentações no Bitcoin, porque é 9 horas que eles sentam na mesinha deles e resolvem as paradas, né, quando tem a mudança de candle, quando é definido tendência. E é isso aí, galera. A gente fez um esforço muito grande para fazer essa live de hoje. O Felipe então, tá falando se você um não negócio deixou legal o like, aqui. Deixa o like aí no canal, se inscreve se você não é inscrito, tá? E não se esqueça também de ativar notificações. Amanhã, no horário do almoço, a gente tem mais uma live, giro de mercado, né? Meio-dia 15, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Você que não participa das lives nossa no horário do almoço, é sempre assim, trazendo muita informação sobre criptomoedas e sobre o mercado centralizado. Meio-dia 15, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Mesmo sendo feriado, viu, pessoal? Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui porque não dá para deixar de trabalhar no dia após essa grande notícia. O Felipe Melo está falando. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito cuidado, muita cautela. Falou, valeu. Nóis. Deixa eu só fazer esse último comentário aqui antes da gente encerrar. Ó. O Felipe Melo falou que os Estados Unidos gastam para fabricar as armas e agora me expliquem se a Ucrânia vai ter condição de pagar. É lógico que não vai, a Ucrânia está destruída, devastada. Só falar para vocês, nós temos clube de membros, tanto na Trading Center quanto no Investidor Matuto, com vídeos exclusivos. Aqui no Investidor Matuto nós começaremos no sábado a soltar os vídeos exclusivos. Vão ter aulas sobre criptomoedas e tudo lá para os membros do canal. Também, como eu disse, fica aqui fortalecido o convite para que vocês participem das lives. Se não forem inscritos, se inscrevam. Nós temos muito conteúdo que a gente entrega aqui nas lives do horário do almoço de forma gratuita para vocês. A única coisa que a gente pede é os likes, porque o like ajuda muito. Vocês viram hoje o nosso grande esforço, né, Marcos? Para que a gente possa, para que possa ter ocorrido essa transmissão simultânea junto com a live do Fed. Quero agradecer a todos que aqui ficaram, agradecer ao meu amigo Marcos, meu amigo Matheus também, que ficou aí na técnica por trás, ajudando a gente. Agradecer a Clara também, que hoje teve que nos ajudar aqui. Agradecer muitas pessoas, porque quando vocês veem dois canais funcionando assim, vocês podem acreditar que são somente eu e o Marcos, ou eu e o Matheus, mas tem muitas pessoas por trás aqui, e a gente tem que agradecer todas elas, porque sem o esforço delas, tem que agradecer também o Leonardo que está em casa aí, está dando uma retaguarda para a gente, a Camila, todos que puderam e deram um apoio, um esforço muito grande para poder levar as informações até vocês. Um grande abraço, se Deus quiser, até amanhã, valeu demais. Quem gostou dessa live de tradução aí, já deixa nos comentários, porque se vocês gostaram, nós podemos aí fazer muitas outras, se Deus quiser e assim nos permitir. Grande abraço, até amanhã, meio-dia 15, se Deus quiser. É isso aí, galera.